Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 20 de janeiro de 2025, segunda-feira, ao som de um trinado que, puxa, como caiu bem. Um trinado muito bem-vindo. Eu estava sentado à mesa com minha mulher conversando e abrimos um pouco as janelas ali porque o dia começou quente, né? E eu notei um trinado diferente. Eu falei, puxa, que passarinho é esse? Eu não sei. Pedi licença, pedi desculpas, mas eu corri da mesa ali até uma janela mais distante, coloquei um microfone para captar isso e voltei e continuamos nosso café da manhã. E um pouquinho antes de eu começar essa conversa aqui, eu estava ansioso. Eu queria, aliás, ansioso é uma boa palavra, depois a gente vai ver por quê. Eu queria ver se eu consegui captar esse trinado, porque as condições não eram favoráveis, porque São Paulo voltou ao normal. Se é que esse caos é normal, mas eu acho que sim, porque o que acontece é que nós somos uma espécie capaz de normalizar o inaceitável, né? Então o normal de São Paulo é um ataque aos sentidos, todos eles, não é? E eu acho que eu estava mal acostumado depois de semanas, né, de São Paulo, pelo menos essa região de São Paulo aqui e outras também, bastante despovoadas, porque acho que todo mundo foge naquela ansiedade para ser feliz, de novo a palavra ansiosa, a ansiedade vai fazer sentido mais para frente, não é? Mas agora os sinais são inequívocos. Sábado, 7 da manhã, a obra já estava descarregando o material, já 7h30 já estava batendo, furando. Hoje de manhã já tinha ônibus, motos, mas no meio disso tudo, né, eu consegui perceber um trinado. E se vocês estão ouvindo isso com uma relativa clareza, é porque eu fiz um esforço, eu junto com o Audition da Adobe, um pouquinho antes de gravar, eu corri lá para ver se a gravação tinha ficado razoável. O Audition conseguiu separar um pouco os passarinhos do resto do caos, do resto do tumulto. E eu acho que isso até é uma coisa um pouco simbólica, né? Se a gente olhar para o dia de hoje, dia 20, eu acho que essa data de hoje vai entrar nos próximos exames de história, né? Se é que vai haver exames de história no futuro, se é que tudo isso não vai ser substituído por alguma narrativa completamente delirante, né, vitoriosa da conquista dos homens bilionários brancos e completamente sem coração. Mas se houver, né, um Enem daqui a 10 anos, talvez ele vai te perguntar quando que a coisa realmente ficou irreversivelmente ruim, né? Mas a gente pode olhar o dia de hoje com outro prisma, mais ou menos como eu tentei encontrar aqui esse trinado solitário. Hoje a gente tem que lembrar que hoje é o dia de Martin Luther King. É um feriado americano. Cara, não é um feriado da humanidade. Não é um feriado da humanidade. Eu acho que Martin Luther King estava falando por todos nós, mesmo que ele seja evangélico e nem todo mundo seja, né? Mesmo que ele seja negro e americano e nem todo mundo seja. Mas acho que vale a pena a gente lembrar algumas das ideias dele. Eu não sou o único a falar isso. Eu estou colocando aqui 2 artigos, acho que um do New York Times e outro da New Yorker, relembrando, né, do papel que teve Martin Luther King antes de ser abatido a tiros. Os Estados Unidos têm uma estranha vocação para conseguir matar gente boa e não conseguir matar gente ruim, uma coisa estranha, não é? E o que é interessante aqui é que é interessante. Quando eu procurei por Martin Luther King, eu vi um busto dele, aí eu achei que fosse só um busto, aí eu procurei um pouco mais, eu vi que era uma estátua gigantesca dele, e eu achei um pouco estranho porque ele está saindo de uma rocha, né? Nessa estátua ele está saindo de uma rocha, mas é que isso não é por acaso. Uma das grandes citações do Martin Luther King é que, saindo a partir de uma montanha de desespero, uma pedra de esperança. Então é isso, né? Num momento de imenso desespero, de injustiça, de preconceito, de guerra, né? O Martin Luther King era uma pedra de esperança, uma pedra luminosa de esperança. E eu selecionei aqui algumas frases. A gente já tinha conversado aqui sobre o Martin Luther King, acho que foi uma série bastante rica, bastante emocionante do The Rest is History, sobre a vida dele, sobre a morte dele, sobre o assassinato brutal, não é? E aqui algumas citações. Eu decidi ficar com o amor. O ódio é uma carga muito pesada para ser carregada.
O amor é a única força capaz de transformar um inimigo em um amigo. A escuridão não afasta a escuridão, só a luz consegue fazer isso. O ódio não consegue afastar o ódio, só o amor consegue fazer isso. E mais uma outra aqui, temos que aceitar que exista desapontamento finito, mas nunca perder a esperança infinita. Então, eu acho que hoje, ao invés da gente se deixar cegar ou ensurdecer pela barulheira ruidosa, né, do mundo do Trump, dos Elon Musks, dos homens brancos ricos, né, e sem coração, a gente tem que procurar filtrar tudo isso e lembrar que essa data tem outro peso, ela tem outra luz. Vale lembrar aqui de Martin Luther King. A única coisa que também vale a pena lembrar é que o nosso amigo Martin Luther King, por coincidência, um dia antes de ser assassinado, só para resgatar um pouco da história que a gente já comentou, Martin Luther King liderou um movimento simplesmente avassalador, emocionante, empolgante, né, em favor dos direitos civis, da luta contra o preconceito racial, contra o racismo, mas a partir de um certo ponto, essa luta dele, muito focada na tolerância, muito focada no amor, muito focada na convivência, ele queria viver num mundo que fosse completamente cego à questão das cores, não importa a cor da minha pele, o que importa é quem eu sou, não é? As pessoas começaram a ficar impacientes, então começam a surgir movimentos mais radicais, os Panteras Negras, por exemplo, tem um outro líder que eu já esqueci o nome nesse momento. Então, de repente, a juventude começa a ficar impaciente e começa a migrar para a ação armada, para o confronto direto, justamente o oposto daquilo que o Martin Luther King tinha aprendido com Gandhi, que é essa resistência pacífica, não é? E, num certo momento, o Martin Luther King já estava caindo um pouco, já era uma coisa do passado, já era uma coisa antiga. Ele resolve levantar de novo a bandeira, né, dessa questão de tolerância, dessa questão de convivência. Ele começa a fazer mais alguns movimentos, ele começa a se envolver com novas marchas, e é nesse momento que ele é assassinado, né? E aqui tem uma declaração dele, um dia antes. Ele foi assassinado no dia 4 de abril de 1968, tinha 4 anos. Ele falou de uma maneira bastante melancólica: a nação está doente. Há problemas na nação, há problemas na terra, há tumulto na terra, há trouble, né? Há problemas no país. Isso em 1968, eu acho que a gente pode repetir essas palavras em 2025, né? A nação, não só a nação, acho que uma boa parte do mundo ensandeceu e há problemas à vista, mas é por essas e outras que eu resolvi, com auxílio da tecnologia, né, eu consegui preservar ou dar destaque para aquilo que certamente o tumulto da cidade, né, a azáfama da cidade enterraria, né, o coitado passarinho ali. Eu até notei uma coisa curiosa. Eu estava ali no software, né, tentando identificar em que faixa de frequências que estava o passarinho. Eu percebi que ele estava cantando uma faixa de frequência especialmente alta, talvez porque é o único jeito dele se sobressair com relação ao ruído da cidade, que é um ruído normalmente nas frequências mais baixas, ruídos de motores, ruídos de ônibus, da gritaria humana. Muito interessante. Mas tem uma coincidência aqui. Hoje talvez seja um episódio um pouco mais curto. Tem outras notícias para a gente eventualmente comentar, novas descobertas, novos aprendizados, mas tem uma questão curiosa. Eu tinha separado para ler hoje de manhã uma dica do Steven Pinker. O Steven Pinker é um otimista incurável, ele está sempre, né, tentando chamar atenção para o progresso que realmente está acontecendo, apesar do retrocesso notório, e ele chamou a atenção para uma questão que poderia ser completamente desinteressante ou menor, mas que acabou, graças a uma conversa com o ChatGPT, acabou se tornando talvez até um bom assunto para a gente comentar aqui. A questão é a seguinte: línguas. Eu tenho um especial apreço por línguas. Eu confesso que se você perguntasse para escolher qual personagem do Star Wars você gostaria de ser, se você gostaria de ser o Darth Vader, se você gostaria do Luke Skywalker, sei lá, que Princesa Leia, na verdade o único personagem ali que realmente tem algum conjunto de habilidades que me inspira é justamente aquele robô que fala todas as línguas do mundo,
né? Eu tenho uma especial atração pela questão das línguas, eu morro de inveja, acabei de descobrir aqui um personagem para eu morrer de inveja para o resto da vida, que é um personagem chamado William Jones, em inglês, né, que no século XVIII, 1780, esse cara viveu. O William Jones, ele tinha uma facilidade tão colossal para línguas que uma hora o professor de grego dele falou, você sabe mais grego do que eu. O cara, no final, já sabia 4 línguas, fluentemente, 4 línguas mortas, 4 línguas atuais, sabia ler mais ou menos mais 8 línguas mortas e mais ou menos com mais umas 12. O cara era realmente um Google Translate das línguas. E o que acontece? Ele foi para a Índia, né, por coincidências e descaminhos, e aí ele começou a perceber, ele começou a se interessar pelo sânscrito, e ele percebeu que o sânscrito era muito parecido com, sobre vários pontos de vista, ainda mais para um linguista, com várias línguas ocidentais, grego, né, por que não até o próprio inglês, por que não o próprio latim. Ele não foi o primeiro a perceber isso, né? A hora que sei lá, o Ocidente entrou mais em contato, no século XVI, né? Já tinha gente chegando na Índia e falou, olha, que engraçado, né? Sânscrito lembra um pouco as línguas que a gente tem lá na Europa. Mas ele resolveu se aprofundar um pouco mais, ele começou a ver nisso um sentido maior. Ele falou, puxa, será que por trás dessa imensa diversidade de línguas existe algum padrão? Será que em algum momento uma civilização qualquer com uma língua que hoje a gente perdeu, ela influenciou todas as outras? Será que foram povos, sei lá, aí começam umas teorias meio de louco, mas na verdade ele estava num excelente caminho. Aliás, o próprio Darwin, numa outra linha completa, né, o Darwin que está tentando entender a evolução das espécies. Coitado, o Darwin, imagina o quanto ele ficaria feliz hoje sabendo as ferramentas que a gente tem de genética, de DNA. Ele nem sabia que tinha DNA, ele intuiu nesse mecanismo todo só pela observação e pelo raciocínio. Né? Então, o Darwin, em vida, ele já pensava, bom, também se for, não vai ser póstumo, né? Ninguém fez uma mesa branca para ver que, bom, essa foi uma expressão ruim minha. Né? Mas o Darwin ali, já percebendo o potencial do seu trabalho, ele já imaginava, puxa, será que, né, a gente vai conseguir um dia traçar a árvore evolutiva de todas as culturas humanas? E será que isso vai ajudar, talvez, a entender a árvore das línguas humanas, de onde as línguas humanas evoluíram? O Darwin já estava começando a juntar a questão linguística com a questão que hoje a gente chamaria de genética, na época ele chamaria de evolutiva. Pois bem, essas questões estavam no ar porque faltavam ferramentas, né? E existe um novo ramo da ciência, quando eu digo novo quer dizer 15 anos só, que é chamado de paleogenética, que é o uso da genética para estudar civilizações passadas, né? Para tentar estudar o nosso passado humano. Né? Isso começou de verdade em, acho que 2010, quando foi publicado ali um estudo genômico dos povos que antecederam os esquimós. Isso ficou cada vez mais fácil porque as ferramentas estão cada vez mais poderosas, né? Você consegue hoje mapear DNA de uma maneira muito mais rápida e muito mais barata, mas também porque você tem computação suficiente para perceber todos os paralelos possíveis, e nesses 15 anos a gente conseguiu coletar dezenas de milhares de DNAs, não só de populações existentes, mas também de populações antigas voltando milhares de anos atrás no tempo. O DNA conserva muito bem. Né, se você pegar um pedaço de dente de um neandertal, você pegar um pedaço de osso de um tiranossauro, é perfeitamente capaz que você consiga encontrar ali fragmentos de DNA e que você consiga recompor. Então, tentando resumir aqui um pouco a história, o que acontece? A linguística já estava tentando ali construir essa árvore, e acho que eu vou dar um link aqui para a árvore atual que a gente sabe da origem das línguas. Tudo aponta para uma língua que é chamada de indo-europeia, né, uma língua que teria dado origem tanto às línguas da Índia como da Europa Ocidental. Né, isso responde por quase metade das línguas, quer dizer, metade das línguas faladas hoje em dia, né, são dessa origem. Mas também o que acontece é que a gente tem uma clareza cada vez maior de como as populações humanas se espalharam pelo planeta. Né? Você vai achando aí túmulos, restos humanos, e você vai traçando e você começa a perceber, puxa, olha, aqui tinha uma certa cultura, essa cultura entrou em contato com essa
É, tem algumas diferenças, porque genética você herda de pai para filho. Né? Você não herda do amigo que você encontrou na rua. Né? O seu DNA é transmitido de maneira vertical ao longo do tempo. Agora, quando a gente fala de língua você aprende com Duolingo, aprende num curso aqui na esquina, que nem eu, aprende. A língua é transmitida horizontalmente. Mas será que tem alguma correlação? E a resposta é sim. Né? Então, o artigo é bem interessante, mas aí eles começam dizendo que talvez a origem dessa língua, que acabou dando origem ao sânscrito, ao grego, ao latim, ela tenha nascido ali numa região que a gente chamaria de eslava, ali no meio Ucrânia, meio Cazaquistão, meio nas estepes da Rússia. Né? Você fala, mas como? Mas que caso? Como assim? Da Índia? Acontece que por trás disso tudo está uma civilização que eu não sei se a gente já tinha falado aqui no radinho, talvez sim, talvez não, minha memória às vezes escapa, que é a cultura Yamnaya. O que eu sabia sobre a cultura Yamnaya? Não sei se eu soube alguma coisa, se eu esqueci, ou se eu não sabia nada, mas como eles citaram a cultura Yamnaya, que em princípio alguns, 5, 6 mil anos, estava ali no norte da Ucrânia e que ela começa a se expandir, ela vai se expandir até a Ásia, vai se expandir até ali a ponta da África, o Egito, etc. Eu falo, que cultura é essa que está se expandindo? Como assim uma cultura está se expandindo? E aí eu fui perguntar para o nosso amigo ChatGPT, muito inocentemente, falei, olha, o que você pode me contar sobre a cultura Yamnaya? E ele conta, inclusive incorporando essas questões também de linguística. Ele contou, olha, era um povo pastoral, eles viviam ali de gado e rebanhos, não é? Era um povo que deixou vários vestígios. Você tem, eles faziam uns túmulos, quando as pessoas eram especialmente importantes, eles faziam túmulos chamados kurgan e colocavam um monte de relíquias ali dentro, por isso que a gente sabe tanto sobre eles, e eles acabaram se expandindo e levaram com eles a sua língua. Isso talvez seja a origem desse idioma, dessa língua, essa proto-indo-europeia, ou seja o que for. Aí eu falei, pera um instante só, conta um pouco mais. Ok, se expandiram como, cara pálida? E aí vem uma questão que para mim pega um pouco de mau jeito. Eu vou dar o link para quem quiser acompanhar a conversa com o ChatGPT, porque eu falei, deixa eu entender aqui, você está falando de expansão, mas pelo que você me disse, que um dos traços dessa cultura Yamnaya, além de ser pastoral, é que era uma cultura guerreira, né? Era uma cultura que tinha armas, que tinha machados, que dominava o cavalo. Né? Então, me conta, isso foi uma expansão ou foi uma invasão? Ou foi uma conquista? Aí ele falou, olha, é isso aí, você tocou num ponto bastante delicado, não é? A cultura Yamnaya se expandiu. Quando é que ela começa a se expandir? Quando é que a gente começa a ver essa interferência, não só na genética, porque eles vão se expandindo e estuprando todo mundo, né, basicamente. Não só essa influência genética, mas também linguística. Isso é mais ou menos 3 mil anos antes de Cristo, ou seja, faz 5 mil anos. Há uns 5 mil anos, esse povo guerreiro, um povo fixado na questão do status e da riqueza, né? Os caras viviam se adornando com quem era poderoso, era enterrado com seus cavalos, sua espada, seus enfeites, seus anéis, seu ouro. Não é? Esse povo tão, como hei de dizer assim, né, é que eu não consigo parar de pensar no Trump, desculpe, eu preciso esquecer isso um pouco. Mas esse povo fissurado de novo em riqueza, fissurado de novo na guerra, nos valores guerreiros, fissurado em status, eles simplesmente vão se expandindo e conquistando e dominando uma série de culturas que eram um pouco mais... sei lá, tranquilas. Os caras eram agricultores, né? Quando os caras são agricultores, eles estão paradinhos no mesmo lugar, não vão fazer mal a ninguém, né? Agora, um povo pastoral, ele é móvel por natureza, né? É um povo móvel, é um povo que tem o cavalo. E um povo pastoral depende de territórios gigantescos. Então, se a população desse povo começa a aumentar, eles vão precisar de mais recurso. Como é que eles vão conseguir mais recurso? Né? Eles vão precisar conquistar mais territórios. Então, veja, há uns 3.200 anos antes de Cristo, há mais ou menos 5 mil anos, né? Essa cultura que nasce mais ou menos ali na Ucrânia, no Cazaquistão, ela começa a simplesmente dominar o território
E o que duas coisas aqui acho que acabam me deixando bastante perturbado. Né? A primeira delas não é só, ok, né? É daí que vem essa homogeneidade linguística, ou seja, os caras simplesmente passaram por cima de várias culturas. Daí também vem uma certa homogeneidade genética. Praticamente metade da população europeia hoje tem traços da cultura iemnaia, certo? Mas o que me pegou aqui, eu perguntei para o ChatGPT, me conta uma questão aqui, pensando ainda mais no dia de hoje, na vitória do Trump, será que culturas pacíficas, elas não têm nenhuma chance contra culturas agressivas, baseadas no status, baseadas na desigualdade, baseadas na violência? Ele falou, olha, veja bem, né? E aí ele foi bastante ponderado, eu estava sendo obviamente estava carregando nas tintas, né, sendo um pouco mais dramático, mas ele falou, olha, veja bem, mas assim, na verdade é isso. Na verdade, historicamente, essas civilizações mais guerreiras, com essa saga, com essa sanha de conquista, como por exemplo os mongóis também, não é? E por que não também os europeus invadindo as Américas, a gente vai falar disso a respeito, né? A respeito disso, não tem muito o que fazer, porque muitas vezes os caras não têm nem como resistir, eles não têm estrutura, eles não têm tecnologia para resistir a alguém que invade com uma capacidade de agressão mais forte, né? E aí eu falei, olha, é interessante a gente estar chegando a essas conclusões justamente no dia de Martin Luther King. E ele fala, é verdade, né? A mensagem de Martin Luther King da não violência, né? Da resistência pacífica, da convivência, eu acho que elas ressonam mais, elas deveriam ser mais amplificadas hoje do que o resto. E é por isso que a gente está ouvindo esses passarinhos aqui ao fundo. Eu comentei rapidamente aqui da questão de conquistadores, mas uma notícia que me deixou um pouco perturbado, que para mim parece sinal do apocalipse, são vários sinais do apocalipse, né? Quando o próprio presidente americano faz uma criptomoeda e fica bilionário por conta disso do dia para a noite, esse é um sinal do apocalipse. Um outro sinal do apocalipse é quando você, em Lima, no Peru, você reinaugura uma estátua que tinha sido muito convenientemente descartada, que é uma estátua dedicada a Francisco Pizarro. Quem foi Francisco Pizarro? Francisco Pizarro foi o conquistador do Peru. Foi aquele que acabou com a civilização inca, né, que promoveu um absoluto massacre, extraiu as riquezas do país, mandou tudo de volta para a matriz. E eu fico me perguntando por que alguém vai ressuscitar, né, um personagem notoriamente destrutivo. Não podemos negar o nosso passado. Ou seja, estão ressuscitando, estão tirando do cemitério, né, essas figuras que de repente a gente deveria estar, no mínimo, questionando. Não digo cancelando, mas questionando, refletindo a respeito e não glorificando. Você não glorifica alguém que acabou com uma civilização inteira e outras, né? Como glorificar, sei lá, Cortés no México, né? Porque, cara, o que os astecas teriam a dizer a respeito? O que os incas teriam a dizer a respeito? Os caras estavam tranquilos, não estavam enchendo o saco de ninguém. Então essas coisas são bastante perturbadoras, mas eu tinha comentado a questão da ansiedade. É interessante porque eu cresci ouvindo essa história que brasileiro é bonzinho, brasileiro é um povo amoroso, brasileiro é um povo, né, aqui não existe racismo, imagina, o elevador de serviço, né, não presta atenção nisso, é só uma tolice, né, nós somos super bacaninhas e tal, mas tem uma notícia aqui confirmada pela Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Vou repetir, nós somos o país mais ansioso do mundo. Aliás, a ansiedade entre os jovens disparou nos últimos anos. Pandemia, redes sociais, a pressão de ser perfeito no Instagram, no TikTok, eu não sei, né? Eu sei que nós somos o país mais ansioso do mundo. Não é um belo título. A gente está ansioso com o quê? Por aprovação? Será que é por isso que a gente tem que ter o carro impecável, os dentes lindos, o corpo perfeito? A gente está ansioso porque os nossos chefes são, né, escravocratas absolutamente tirânicos? A gente está ansioso porque a gente vive, né, dependendo da aprovação alheia, ou de tentar passar a impressão de que você está com o nariz acima da lama. Eu não sei, mas é uma reflexão se a gente quer continuar assim, né, se a gente está incorporando, de repente, preocupações ou valores ou critérios que não estão necessariamente tornando a gente mais feliz, né? Talvez seja a hora da gente tentar silenciar um pouco a barulheira, né, a cacofonia,
né, para tentar ouvir se em algum lugar aí tem um passarinho cantando com uma mensagem um pouco diferente. Eu espero que o radinho tenha esse papel, né, mesmo que daqui para frente, e hoje eu continuo considerando como um divisor de águas, pelo menos para mim, né, eu não sou só eu falando isso, tem bastante gente preocupada. Aliás, aqui aos jornalistas que me ouvem, fica aqui toda a minha solidariedade, vocês vão para o céu, né, porque ser jornalista nesses tempos bicudos realmente é um desafio. Aí sim é para ficar ansioso ou talvez para ficar deprimido, né. Eu agradeço a quem não esmorece, a quem continua se levando adiante essa tocha, né, para quem nessa montanha de desespero continua sendo uma pedra de esperança. Então, raríssimos e raríssimos, fiquem aqui com um forte abraço, cuidem-se, e eu deixo vocês aqui com o som desse passarinho incansável aqui na minha vizinhança. Até amanhã.